Ao entardecer, a poeira do deserto pairava no ar, enquanto o sol lançava uma luz dourada sobre o templo em Jerusalém. As ruas movimentadas estavam repletas de pessoas ansiosas por ouvir as palavras do mestre itinerante que havia se tornado uma figura central na região. Jesus de Nazaré caminhava entre a multidão, suas palavras carregadas de sabedoria e compaixão. Naquele dia, um evento marcante aconteceria, um episódio cujo significado ecoaria através dos séculos, o dia em que Jesus escreveu no chão. As notícias se espalharam rapidamente de que os fariseus e escribas, líderes religiosos autoengrandecidos, estavam conduzindo uma mulher ao templo. Ela estava envolta em vergonha, acusada de adultério, uma prática que a lei considerava passível de apedrejamento. A mulher, cujo nome se perderá nas páginas do tempo, tornou-se a peça central de uma trama que visava desafiar o próprio Jesus. Os fariseus, ávidos por encontrar falhas em seu ensinamento, aproximaram-se dele com a mulher. Levantaram acusações e exigiram que ele tomasse uma posição, que se pronunciasse sobre a aplicação da lei. A multidão, expectante, observava atentamente, aguardando as palavras do mestre que sempre surpreendia com sua sabedoria divina. No entanto, Jesus não respondeu imediatamente. Ele permaneceu em silêncio, abaixou-se e começou a escrever no chão com seu dedo. Esse gesto intrigante desencadeou uma série de reflexões, um enigma que, ao longo dos séculos, continuou a provocar a imaginação de estudiosos e crentes. A Bíblia, em João capítulo 8, versículo 6, descreve esse momento de maneira sucinta. Jesus, inclinando-se, começou a escrever no chão com o dedo. As Escrituras não fornecem detalhes específicos sobre o que ele escreveu, mas a ação em si carrega um simbolismo profundo e um significado que ultrapassa as palavras escritas. Para entender completamente esse episódio, é preciso mergulhar nas características únicas de Jesus. Ele não era apenas um líder espiritual. Sua presença na Terra era uma encarnação da graça divina, uma mensagem de amor e redenção. Ao escrever no chão, Jesus quebrava a expectativa de uma resposta direta, mergulhando nas profundezas da condição humana e lançando luz sobre a verdadeira natureza do julgamento. A multidão observava, esperando por uma resposta, enquanto os fariseus pressionavam, ansiosos por uma oportunidade de acusação. Jesus, em sua sabedoria, compreendia a complexidade da situação. Ele entendia que, muitas vezes, a resposta que buscamos não está apenas na superfície, mas entrelaçada nos labirintos de nossos próprios corações. À medida que o dedo de Jesus traçava palavras no chão poeirento, um silêncio respeitoso envolvia a cena. Os fariseus, esperando uma condenação imediata, começaram a sentir um desconforto silencioso. A multidão, ansiando por uma resposta simples, agora testemunhava uma lição mais profunda, uma narrativa que transcenderia o tempo. É aqui que a interpretação do que Jesus escreveu no chão se torna uma jornada de reflexão. Muitos estudiosos sugerem que ele pode ter escrito os pecados ou erros dos acusadores da mulher, colocando diante deles um espelho de autoconsciência. Independentemente do conteúdo exato, o gesto de escrever no chão tinha o propósito de desafiar a autenticidade da justiça humana, que muitas vezes se baseia em julgamentos rápidos e superficiais. As palavras escritas no chão tornaram-se um convite à autoavaliação, uma oportunidade para os fariseus olharem para dentro de si mesmos antes de apontarem dedos acusadores. Jesus, o Mestre da Graça, estava conduzindo uma aula magistral sobre a compreensão da humanidade compartilhada, onde todos são suscetíveis a falhas e pecados. Enquanto os fariseus confrontavam suas próprias imperfeições refletidas na escrita no chão, Jesus ergueu-se e dirigiu-se à multidão e aos acusadores. Suas palavras foram um desafio àqueles que estavam dispostos a condenar sem compaixão. Aquele que dentre vós estiver sem pecado seja o primeiro que atire pedra contra ela. Essa afirmação, além de revelar a hipocrisia dos acusadores,
Também expressava a verdade profunda de que todos compartilhamos a mesma condição humana frágil. O silêncio pairava sobre o templo enquanto a multidão absorvia a magnitude daquelas palavras. Gradualmente, começando pelos mais velhos, os fariseus se retiraram, deixando a mulher diante de Jesus. Ele, que poderia ter proferido julgamento e condenação, optou por oferecer misericórdia. Nem eu te condeno, vai e não peques mais, disse-lhe a mulher. Esse episódio, registrado no Evangelho de João, capítulo 8, versículos de 1 a 11, destaca não apenas a compaixão divina de Jesus, mas também sua habilidade única de transcender o julgamento humano. A escrita no chão tornou-se um ícone de humildade, compaixão e perdão. Uma mensagem que ecoa nos corações dos crentes até os dias de hoje, lembrando-nos de que, em nossa busca pela justiça, devemos também buscar a compreensão, a empatia e a misericórdia. A história de Jesus escrevendo no chão não é apenas um evento isolado. É um capítulo significativo na narrativa do Cristo que veio para oferecer salvação e redenção. Essa cena não apenas ilustra a tensão entre a lei e a graça, mas também revela a profunda ligação entre a justiça divina e o amor incondicional. À medida que a multidão se dispersava e a poeira do deserto se assentava sobre o chão marcado pelas palavras divinas, o impacto desse episódio reverberaria ao longo dos séculos. A escrita no chão de Jesus permanece como um lembrete eterno de que, em nossas interações diárias, temos a oportunidade de escolher entre o julgamento frio e a compaixão calorosa, entre a condenação e a redenção. Ao contemplarmos essa narrativa, somos convidados a trilhar os caminhos da graça, a enxergar além das aparências superficiais e a praticar a compaixão. O episódio do chão escrito é uma história que nos desafia a sermos melhores, a amarmos mais profundamente e a perdoarmos mais generosamente. O dedo de Jesus no chão não só traçou palavras efêmeras, mas também escreveu uma lição duradoura sobre o poder transformador da graça divina. Conforme Jesus se afastava do templo, a mulher, ainda atordoada pela experiência que acabará de viver, se encontrava diante de uma nova jornada. As palavras do Mestre ressoavam em sua mente: vai e não peques mais. Era um chamado à transformação, uma oportunidade de redimir sua vida e seguir um caminho renovado. A mulher, cujo passado havia sido exposto à luz da verdade, sentiu um fardo se levantar de seus ombros. Ela não foi apenas perdoada, mas também encorajada a se libertar do ciclo de erro e arrependimento. A graça de Jesus não apenas a absolveu do apedrejamento iminente, mas também plantou as sementes da esperança em sua alma. À medida que a notícia desse episódio se espalhava pela cidade, as pessoas começavam a refletir sobre a extraordinária cena que testemunharam no templo. O dedo de Jesus no chão, traçando verdades invisíveis, tornou-se um símbolo de uma nova compreensão, uma revelação de que a verdadeira justiça se entrelaça com a compaixão e o perdão. Essa história não apenas transformou a vida da mulher, mas também impactou os corações daqueles que testemunharam o acontecimento. Os discípulos de Jesus, ao lado dele durante essa experiência, absorveram lições profundas sobre a natureza da divindade e o chamado à empatia. Os fariseus, embora tenham se retirado com desconforto, não podiam ignorar a semente da dúvida plantada por Jesus. Suas mentes ficaram inquietas, questionando a rigidez de suas próprias interpretações da lei e confrontando a possibilidade de que eles mesmos eram tão propensos ao erro quanto qualquer outro. O povo, que muitas vezes buscava nos líderes religiosos respostas rígidas e julgamentos severos, começou a reconsiderar sua compreensão da justiça divina. As palavras de Jesus, escritas na poeira, eram como um convite para uma nova era de entendimento, onde a compaixão e o perdão caminham lado a lado com a verdade. Enquanto a notícia desse evento se espalhava, as conversas se multiplicavam pelos mercados e vielas da cidade. O chão do templo, antes apenas um local de trânsito, tornou-se sagrado, lembrando a todos que o amor de Deus transcende os rótulos e julgamentos humanos.
A história da mulher no templo, com Jesus escrevendo no chão, ressoa através dos séculos como um farol de esperança. A escrita efêmera na poeira tornou-se uma lição eterna sobre a fragilidade da humanidade, a necessidade de compaixão e a possibilidade de renovação. Essa narrativa tornou-se um elemento fundamental da tradição cristã, inspirando gerações a buscar a verdadeira justiça que está enraizada no amor divino. No entanto, mesmo com a profundidade dessa história, muitos mistérios permanecem. As palavras exatas escritas por Jesus no chão se perderam para a história, mas o impacto duradouro de sua ação ecoa em cada coração que encontra a narrativa. O dedo de Jesus, traçando verdades na poeira, permanece como uma expressão poderosa da graça divina, um convite constante à transformação e renovação. E assim, enquanto o sol se punha sobre Jerusalém naquele dia, o templo testemunhou mais do que uma cena de julgamento. Ele viu a manifestação do divino na forma humilde de um rabino itinerante que escreveu palavras invisíveis que ecoariam através dos séculos. E à medida que a mulher partia para uma nova jornada, o chão poeirento do templo carregava a marca de uma lição eterna. O amor e a compaixão de Deus são mais poderosos do que qualquer condenação humana. Agradeço a todos vocês por dedicarem seu tempo a este vídeo revelador. Espero sinceramente que tenham encontrado valor e inspiração neste mergulho nas Escrituras Sagradas. Agora, gostaria de pedir um pequeno favor que pode fazer uma grande diferença. Se o conteúdo ressoou com vocês, compartilhem este vídeo com amigos, familiares e todos aqueles que buscam entendimento espiritual. Ao compartilhar, vocês não apenas contribuem para disseminar a luz da sabedoria bíblica, mas também podem impactar positivamente a vida de alguém que precisa dessa mensagem. Lembrem-se, a verdade compartilhada pode ser uma fonte poderosa de esperança e transformação. E para continuar explorando tópicos fascinantes e edificantes, não percam o próximo vídeo que irá aparecer na tela. Fiquem conosco nessa jornada de descobrimento espiritual. Até breve!